Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, se você puder ficar de pé nessa noite, no capítulo de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6. Hoje eu vou pregar uma palavra que chama Agenda de Deus para você. Você é a igreja? Amém? Eu pensei primeiramente em falar a agenda de Deus para a igreja em 2023. Só que eu estava sentado ali ouvindo tanta gente falar coisa boa, né? Matando saudade, pastor Marcos, pastor Luciene. É uma alegria estarmos juntos. Deus colocou no meu coração para falar da agenda de Deus para mim e para você. Nós somos a igreja de Deus. Então guarde isso no seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6. Diz assim: Paulo, eu estou lendo na NVI. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Repita comigo: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Quando chegaram à fronteira, aí eu vou repetir, depois eu peço. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa-se a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Feche seus olhos. Ó Deus amado, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos enquanto igreja. Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo fale em nosso coração. Senhor, é muito bom participar de uma igreja viva, uma igreja, Senhor, em movimento, uma igreja que ouve a Tua voz. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai, para falar do Teu amor e viver esse amor diariamente nas nossas casas, nas nossas células, nos nossos discipulados, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Nós sabemos que o Senhor tem uma agenda para a nossa vida, e nós oramos nessa noite, Pai, para que o Senhor abra os nossos corações para a Tua palavra, e nós recebamos, Pai, mais o Teu Espírito Santo. Eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para nós, não por mim, mas que o Teu Espírito Santo nos guie nessa noite. Deus, fala na vida de cada um, aqueles que nos assistem aqui presencialmente, aqueles que estão pela internet nos ouvindo, aqueles que assistirão após esse momento, que o Teu Espírito Santo fale de forma clara, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Pastor Reinaldo falou comigo uns dias atrás para trazer a palavra, e nós estamos estudando o livro de Atos. Nós estamos falando de célula, a gente está falando de movimento, a gente está falando de Atos dos Apóstolos. É engraçado que há momentos que o pastor fala assim: você vai pregar, você não sabe o que você vai pregar, e a coisa vai andando, você não sabe o que você vai falar, né, Juninho? Você fala assim: ó, eu não sei, misericórdia. Vai chegando o dia, você fala assim: Jesus do céu, cadê a palavra? A Bíblia vai para lá, a Bíblia vem para cá, e vai e tal. Mas no dia que o pastor Reinaldo me falou, eu já sabia que eu ia pregar, porque nós temos estudado sim célula, e essa é uma agenda de Deus para nós, estudar o caminho que Deus tem. E Deus falou claramente ao meu coração, do momento que o pastor Reinaldo falou comigo, que o Evangelho, ele está movimentando um povo, e sempre movimentou um povo, para fazer algo para Deus. E esse movimento aqui reflete o movimento da igreja. Nós não participamos do movimento morto, nós participamos do movimento vivo. Vivo. O Evangelho é algo vivo, algo para pessoas, para gente que quer e aceita a vontade do Espírito Santo. E eu estava meditando esses dias na palavra de Deus, e Deus claramente me trazendo para esse texto, onde Paulo está indo para a Ásia, mas o Espírito Santo o impede de ir para a Ásia. E é maravilhoso, quando você vai estudar Paulo, você vai estudar o livro de Atos, você está estudando, eu estou estudando, falei sobre o Concílio de Jerusalém, quinta-feira na cela, e que maravilha o Concílio de Jerusalém. É um texto clássico que a gente lê com cuidado, para ver ali Pedro, Paulo, Barnabé, junto com todo aquele concílio judeu, falando: espera aí, vamos melhorar esse jugo, vamos entender que Deus está falando para gentio também, está falando para gente que não é judeu. Nós vemos a igreja em movimento, a igreja se consolidando,
em muitos momentos. E aqui em Atos 16, a gente está falando de Paulo que vai viajar, e Paulo está a caminho da Ásia, e o Espírito Santo diz: não vá à Ásia. O Espírito Santo o impede. O Espírito Santo ele encaminha para Macedônia, que é a Europa. O Evangelho começa a espalhar, a sair daquela região da Ásia e ir para a Europa. E você e eu estudamos, eu queria estudar um pouquinho com você, lembrar das nossas células desses dias, as viagens de Paulo. As viagens de Paulo são maravilhosas para nós, porque a gente vê o Evangelho em movimento. Não é? Desde o início do Atos dos Apóstolos, nós percebemos que Deus levanta apóstolos para falar do seu amor em movimento. O que dizer de Pedro, né? Pregando a palavra com amor, com fervor, e através da sua palavra, o Espírito Santo usando a vida dele para tocar milhares de pessoas e elas se convertendo. Existe uma passagem em Atos que eu fico maravilhado, é quando Pedro, se eu não me engano, Atos capítulo 10, quando Pedro tem uma visão com lençol de animais imundos, e o Espírito Santo não diga o que é imundo aquilo que eu purifiquei. É maravilhoso você perceber que o Espírito Santo, ele sai ao encontro dos nossos corações, irmãos. Você vê o Evangelho os atos dos apóstolos, os atos deles chegando aos nossos corações. E as viagens de Paulo não é diferente. Não é diferente. São 3 viagens que nós estudamos. A primeira viagem narrada lá em capítulo 3 de Atos, onde Paulo e Barnabé saem de Antioquia. E ele vai em direção a algumas cidades, parando em Chipre, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, que é uma outra cidade. E você vê Paulo e Barnabé falando do Evangelho, João Marcos ali com ele. E você percebe o Evangelho ali nesse início. Paulo vai de cidade a cidade falando do amor de Deus. Cidade a cidade. Há um caso muito específico, quando Paulo vai ali, através do poder do Espírito Santo, cura um coxo, né, em Listra. Nós lemos lá no Atos capítulo 14, passamos isso nas nossas células, quando as pessoas olham para Paulo e falam assim: mas você é o Deus, você curou o coxo. E Paulo ali naquele esforço de humildade dizia: não fui eu que curei, foi o Espírito Santo do Senhor Jesus. E a gente começa a ver o Evangelho sendo propagado por milagres e maravilhas, grandes feitos, onde quer que os apóstolos passem, nós começamos a entender as marcas do Espírito Santo agindo em todos os locais. A segunda viagem nós temos ali, Paulo, Atos capítulo 15, verso 36, Atos capítulo 18, verso 22, Paulo e Silas. Paulo arruma outro companheiro. Mas por que Paulo está com Silas? Porque Paulo, de certa forma, separa de Barnabé. Há uma certa contenda ali entre Paulo e João Marcos. Barnabé era parente de João Marcos. Fala assim: ó Paulo, segue seu caminho que eu vou aqui continuar o trabalho. É interessante nós enxergarmos, irmãos, como o movimento da igreja não é diferente dos movimentos de hoje. E ali Paulo e Silas, eles começam a fazer essa segunda viagem, e eles passam por Filipos, pela Tessalônica, por Bereia, por Atenas, por Corinto, chegam à Europa, porque o Espírito Santo guia o caminho de Paulo, guia o caminho de Silas para chegar. E é interessante que a agenda de Deus para Paulo não era a agenda que ele queria, pastor Davi. Se você parar para pensar no capítulo que nós lemos, está na segunda viagem de Paulo e Silas, ou Silvano, como a Bíblia diz, o nome dele também poderia ser Silvano. Paulo, ele vai para a Europa, vai para Macedônia para ser preso com Silas. Você para pensar, que agenda é essa de Deus, que te coloca num caminho para ser preso? Fala sério, irmão, você abre uma célula para ter problema na sua casa, né? Isso confunde muito a voz de que sermos crentes, sermos filhos de Deus, tudo vai dar certo. Paulo sabia que todas as coisas cooperariam para ele mesmo estando preso. Irmãos, como é maravilhoso ler Atos capítulo, lá em Paulo e Silas capítulo 16, ao chegar da meia-noite, Paulo e Silas na prisão, e aquelas cadeias são rompidas. Nós cantamos canções conhecidas sobre isso. Nosso coração fica cheio do Espírito Santo quando nós vemos esses milagres e maravilhas. Paulo e Silas presos, a igreja orando, Paulo e Silas soltos, saem daquela prisão sem chave, sem nada. Eles saem porque o Espírito Santo age de forma sobrenatural na vida deles. Imagina se Paulo chegasse diante de Deus e falasse: poxa Jesus, eu estava indo para a Ásia, por que o Senhor me colocou para ir para Macedônia para ser preso?
O evangelho é um movimento. A igreja é um movimento. E a igreja se estabelece nisso. Eles enfrentaram perseguições. Eles foram presos. Mas a igreja do Senhor foi sendo estabelecida. Apesar das prisões, apesar das perseguições, a igreja foi estabelecida. Temos a terceira viagem de Paulo. Quando Paulo vai lá em Atos capítulo 18, de 23 e de 21 a 14. Paulo ele retorna a Éfeso. Uma cidade grande, uma metrópole daquela época. Éfeso, uma grande cidade. Ele vai passar por Troade, por Filipos, por Corinto. Ele vai ministrar em Éfeso. Ele vai sofrer vários problemas, mas ali ele escreve cartas às igrejas de 1º e 2º Coríntios. Pregando o evangelho, caminhando o evangelho, ele está produzindo. E você começa a entender que o chamado de Deus para Paulo, para a igreja, para mim, para você, a agenda de Deus para mim, para você, é uma agenda de movimento. É impossível nós termos uma célula e pegar ela, ficar com ela quietinha no nosso canto e não pensar em multiplicar essa célula, porque Deus quer que a minha e sua célula cresça para que o evangelho seja propagado. Como diz o texto, na visão de Paulo, ele vê, na visão diz assim: passa-se a Macedônia e ajude-nos. Deus nos chama às missões. A sua casa é um terreno missionário, e essa casa pode se multiplicar por vários momentos. É um evangelho de movimento. E lá em Paulo, na terceira viagem missionária, Paulo tem esse encontro. Ele termina sua viagem em Jerusalém. E aí Deus me trouxe a refletir: quais lições, o que a igreja primitiva tem a me ensinar para mim e para você? Qual a agenda de Deus para mim e para você? A primeira agenda, o primeiro movimento que Deus tem, eu vou falar rapidamente no tempo que eu tenho para você. O evangelho é um evangelho de pregação, de anúncio. Não importa se você está sendo perseguido, não importa se você está sendo levado para caminhos que você não entende, não importa se Deus está te colocando diante de situações de provações, anuncie o evangelho. Se o evangelho chegou em mim e você, ele sofreu por muitas perseguições. Se eu e você somos perseguidos, glória a Deus pela perseguição, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. Glória a Deus porque nós somos perseguidos. Glória a Deus porque nós somos, as pessoas nos perguntam, por que assim, por que nós somos diferentes? Glória a Deus, o nome de Jesus está sendo glorificado. O evangelho se anuncia, o evangelho caminha com você por onde você vai. Você é uma voz, você é igreja, eu sou igreja, por onde quer que eu vá, o evangelho está sendo anunciado, amém? Você é um agente de Deus em Viçosa. Você é um agente de Deus em Viçosa. No seu trabalho, você é um agente de Deus. Você é um agente de Deus por onde você passa. Como nós reagimos às situações, nós somos agente de Deus onde nós estamos. Se nós estamos aqui porque alguém plantou essa igreja, nós ouvimos aqui. Eu lembro do pastor Marcos, eu pequeno, eu lá nos retiros de jovem, eu ainda lá na Assembleia, o pastor Marcos ia lá, pregava, aquilo falava no meu coração, e eu sempre admirei porque ele era muito jovem. Meu pai, 50 anos, 60 anos de igreja aqui em Viçosa, sempre admirou o pastor Marcos. Quando você olha para o evangelho de Viçosa, lembra do Elben, do Heavy? Eu tive a oportunidade de conversar com o Elben. O Daniel da Nívia teve a oportunidade de viajar com o reverendo Elben para coisas altamente espirituais, nadar numa piscina. O reverendo Elben de vez em quando falava assim: Daniel, preciso que você me leve num lugar, porque eu vou escrever um livro. Depois confirmo com o Daniel, já me contou, isso sempre marcou meu coração. O reverendo Elvis ficava nos locais afastados, numa casa, numa pousada, e ele pediu o Daniel para dirigir, estava já de idade. E Daniel conta que que o Heavy chegava e falou: Daniel, você me leva, não esqueça seu calção de banho, viu, irmão, que lá tem piscina. Ele vivia, ele respirava o evangelho. Pessoas como o Heavy desbravou essa cidade. Pessoas como meu pai desbravou Pedra do Anta. Pastor Reinaldo aqui, fruto. Pessoas como pastor Marcos, pastor Aldeir, plantaram muito para nós estarmos aqui colhendo esse dia. É a igreja do Senhor. O que eu e você estamos fazendo para amanhã? Qual é a agenda de Deus para mim e para você? Continuar o legado dos nossos apóstolos, Paulo, Pedro, Barnabé, Estevão, pastor Marcos, Heavy, pastor Davi, pastor Reinaldo, pastor Aldeir.
É meu e seu papel cumprir o evangelho. Qual é o evangelho? Anuncie, seja qual for o preço. Anuncie, anuncie. Não tenha vergonha de anunciar. Paulo diz lá em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. As pessoas podem te perseguir pelo evangelho, mas está estampado na sua cara. Então não se envergonhe daquilo que Deus te chamou. A agenda de Deus para mim e para você é: não se envergonhe, anuncie, anuncie, pregue o evangelho, pregue a palavra. Aleluia, amém. Segundo movimento, milagres e sinais. Os apóstolos realizavam milagres e sinais e demonstravam o poder de Deus que autenticava a sua mensagem. Sabe o que torna a sua mensagem legítima? Os milagres e sinais. Ah, mas hoje eu não vejo milagres e sinais. Que não vê, irmão? Está vivo aí? Está vivo aí, irmão? Os problemas que você está vivendo aí. Você acha que não tem milagre, não tem sinal? Essa nostalgia que só acontecia no passado. O Espírito Santo ainda age nos dias de hoje. A minha filha, terça-feira, sofreu um acidente horroroso. Horroroso, a Laura. Ela caiu do carrinho. Minha esposa estava levando ela para fisioterapia. Eu estava na academia fazendo algo muito espiritual, malhando, porque as banhas estão legais. Receba a mensagem: machuquei, minha esposa mandou assim: eu machuquei muito minha filha, a Laura. Ela acabou de cair de rosto no asfalto. A Laura não tem um movimento. O carrinho, ela foi empurrar, a calçada estava com ressalto, o carrinho virou inteiro, a Laura caiu inteira no chão, caiu com o rosto no chão, nariz todo amassado, sangue para tudo quanto é lado, testa marcada. Minha esposa me liga desesperada, eu saio correndo, igual um doido, pelo menos eu sei que eu estou em forma, que eu cheguei com 5 minutos lá. Falei: espera que eu estou chegando. Cheguei lá, na hora que eu vi a Laura, eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha filha. Não deixa de quebrar o nariz, não deixa, Senhor, porque foi muito feio o tombo. Fomos para o hospital, chegando lá no hospital, o médico, aquela agonia, aquela correria, faz primeiros socorros, isso, aquilo, assado. Passa 2 horas, chega o médico, ele olha, assim, de longe, ele olhou para lá: não tem nada. E eu estava preocupado com aquela situação. Ela não tem nada, avaliou, fez raio-x, não tem nada, fez raio-x, não tem nada. Cheguei em casa, levamos, meio-dia, isso aconteceu 8, meio-dia, eu cheguei em casa, eu olhei para minha filha com o rosto todo machucado, todo deteriorado. O médico falou que ela podia ter quebrado maxilar, que ela poderia ter quebrado o nariz, que poderia ter quebrado mandíbula, queixo, tudo. Pelo amor do Espírito Santo, não quebrou nada. Foi um milagre. Se eu te mostrar o jeito que cai, você assusta, porque cai. O carrinho caiu em cima dela. A Helena está em casa. Nós oramos. Quem disse que não há milagres e maravilhas? Quem disse que o Espírito Santo ainda não faz milagres e maravilhas na sua vida? Você está aqui de pé. O Espírito Santo está agindo. É isso que marca a nossa autenticidade. Você pode colocar lá um teórico falando contra Deus. Eu peço você para levar os testemunhos para provar que a palavra de Deus liberta o drogado das drogas, o viciado. Deus traz luz àquilo que não tem. Pode colocar ele para ler, qualquer autor. Não transforma a vida de ninguém, mas o Espírito Santo transforma a nossa vida. E eu e você somos testemunha disso. Aleluia. Nós somos testemunhas. Eu e você somos testemunhas de Jesus. Pode qualquer pessoa dizer para você e querer colocar o evangelho de lado: eu fui transformado porque o Espírito Santo olhou para mim. Terceiro movimento do evangelho: comunhão e vida comunitária. A igreja primitiva enfatizava a comunhão e a vida comunitária. A igreja primitiva já tinha trabalho de célula. Sabe aquele pãozinho que você come, aquele pãozinho de queijo após a célula? Isso é vida comunitária. Às vezes a gente faz a célula na correria, né, irmão? A gente faz a célula na correria, vem ensaiar na correria. Mas o Igor está pedindo: vamos fazer um churrasco do grupo de louvor. Vida comunitária, amigos, compartilhar. É muito duro você estar num lugar que ninguém acredita naquilo que você acredita. Vida em comunidade. O evangelho precisa de comunidade. Não tem como ser crente e ser sozinho.
Não tem como ser crente, vir para a igreja, acabou a igreja, eu estou rapando fora, porque eu quero para casa ver o Fantástico, eu quero para casa fazer celular, eu quero ficar sozinho, não aguento, irmão. Deixa o Espírito Santo mover o seu coração para viver em comunidade. Liga para alguém, vai comer bro na casa de alguém, vai comer pão de queijo na casa de alguém, vai ser amigo, vai ser igreja. Nós não podemos ser igreja isolada, ser igreja do tipo, ninguém vai aqui, aqui não. Eu sou alguém que piso na igreja e vem para fora. O Evangelho fala ao contrário. Vem, fique, faça amigos, faça irmãos. Amigos mais chegados que irmãos são feitos aqui. Aqueles que compartilham a mesma fé, aqueles que acreditam no mesmo Deus, aqueles que vivenciam os problemas e vencem juntos. Sabe, irmão, igreja é lugar de quando você precisar pegar o telefone e ligar. Pastor Reinaldo, eu estou precisando, pastor Reinaldo. Pastor, eu dei me ajuda, eu errei. Você vai ter uma palavra de consolo, de amigo, de fraternidade. Isso aqui está relacionado à vida comunitária, à comunhão, ao Evangelho. Quarta coisa que eu tenho que acelerar: formar líderes. Pastor Daí acabou de falar aqui do trilho de crescimento. O Evangelho forma líderes. O Evangelho não tem um papa. Ninguém segue aqui o papa tal. Nós seguimos a Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Cristo, Filho do Deus vivo, não quis usurpar para Ele toda a honra, toda a glória. Ele se esvaziou. Ele escolheu 12 apóstolos. E através desses apóstolos a igreja se multiplicou. Multiplicar a bênção cria novos líderes. Cria novos líderes. Eu sou fruto dessa visão da igreja. Pastor Reinaldo é fruto disso. Pastor Daí é fruto disso. Vinícius é fruto disso. Cada líder de célula, Iago é fruto disso. E se você olhar para si mesmo e falar assim: nossa Deus, eu nunca poderia estar ali. Mas o Espírito Santo nos guia para formar novos líderes. Novas células. Cada casa um líder. Cada casa um pastor. O pastor Aldeir falou que cada casa você é pastor, irmão. Pastor, os apóstolos treinaram, equiparam outros líderes. Lá em Atos 14, 23, Paulo e Barnabé vai designar anciãos para cada igreja. E coração e jejuns encomendaram ao Senhor que tinha havido crido. Você percebe que Paulo está viajando, mas Paulo está plantando igreja. Paulo está colocando gente aqui, Paulo está colocando ali. Passa um tempo, ele fala assim: eu quero voltar lá para mandar uma carta. O irmão que me abençoou, o irmão que trabalhou no meu ministério, o irmão que fez isso. Pega as cartas de Paulo, você vai ver ele agradecendo aos líderes daquelas igrejas locais. Paulo estava preso, mas o evangelho continuava. Movimento 5, são 7, estou acabando. Inclusão de diferentes grupos étnicos. A igreja primitiva se esforçou para incluir pessoas de diferentes grupos étnicos, cultura. Contribuiu para a expansão da fé. Lá em Atos capítulo 10, 34 e 35. Que é a visão que eu disse. Então Pedro começou a falar: agora percebo que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Irmão, se a pessoa aceita Jesus, ele é da família. Não há acepção de pessoas aqui. A igreja, eu e você, nós temos que olhar para entender que não há raça, cor, não há etnia que distingue alguém ser filho de Deus. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Todos estão aqui para serem discipulados na palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque isso faz parte do Evangelho. Movimento 6, sofrimento, perseguição. A igreja enfrentou a fé, enfrentou perseguição, sofrimento, porque muitas vezes serviu para espalhar a fé à medida que os crentes se espalhavam. O pessoal era perseguido, sabe o que fazia? Isso chama diáspora, o termo técnico. O que é uma diáspora? O pessoal perseguia o povo, saía das cidades e ia para os cantos. E cada canto criava uma nova igreja, criava um novo povo que adorava o Senhor. Você percebe que a igreja cresce quanto mais é perseguida. Quanto mais nós passamos por perseguição, mais a igreja se prospera. Persegue a igreja, bota no Coliseu, prospera. Faz lei contra, prospera. Eu não sou dessa época, mas eu lembro do meu avô falar que ia fazer culto, não tinha liberdade. O pessoal quebrava as vidraças, jogava pedra, jogava isso. A igreja prospera, porque a perseguição não para a igreja. Nós cantamos isso. A perseguição não para a igreja. Então, se às vezes você está sendo perseguido, glorifica o Senhor e continue andando. Continue fazendo sua missão, porque ela vai ser cumprida. Continue sua missão, não desista. Eu sempre falo, os meninos abriram cela aqui, Mariana abriu cela na casa dele. Primeiro dia, Felipe animadão, Mariana, não sei se foi o primeiro ou segundo dia.
No primeiro dia foi muito bom, o Felipe me liga e falou assim, tá uma bênção minha célula, tá, quando multiplicou lá para casa deles. Segundo dia o pessoal jogou água em cima. Eu lembro de Felipe me ligar, mandar mensagem, falei, rapaz, me jogaram água, estava no meio da célula. Eu falei, ô Felipe, calma, porque isso está querendo tirar a sua graça. Continue. Eles foram lá, ficaram um tempo dentro de casa, reunidos, estratégia, né? Reuniram, fui lá outro dia, tá do lado de fora de novo. Porque água não para a igreja. Não vai te parar. Mas mais que nada, nós seguimos o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E nós não vamos abandonar a nossa fé por conta de perseguição. Irmão, eu sei que você sofre com isso, eu sofri hoje perseguição. Mas todas as vezes que a perseguição vem sobre mim, eu lembro o Deus a quem eu creio. Todas as vezes que você for perseguir no seu trabalho, porque você ama a Cristo, glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus, que nós estamos propagando o Evangelho. E 7, o último movimento da igreja, claro, o Espírito Santo. A igreja dependia da orientação e do poder do Espírito Santo para tomar suas decisões. O Espírito Santo guiava a igreja. E eu quero terminar essa mensagem mostrando para você que a agenda de Deus para mim e para você é obedecer à voz do Espírito Santo. Não tem como uma igreja prosperar se não ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. Não tem como você prosperar a sua vida sem ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu errei no meio do caminho. Volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a orar, volte a jejuar, volte a clamar pelo Espírito Santo, porque Ele vai trazer sobre você a graça dEle. E é isso que Paulo fez. A agenda de Paulo era para ir para a Ásia. A agenda de Deus é que ele fosse para a Europa. Imagina se Paulo batesse a cabeça, Juninho. Eu não vou, não. E dizem os estudiosos que a Europa não estava legal de ir. Dizem. Aí nas questões, os estudiosos vai dizer que João Marcos não quis ir com Paulo, porque a cidade lá da Galácia tinha um pessoal meio perigoso lá. Porque uma coisa era pregar para judeu, outra coisa é pregar para gente que era pagão, que matava, que destruía, gente que não estava nem para você. Na Galácia, por exemplo, tinha práticas muito terríveis de assassinato. Você vê que lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, vai falar muito do homem sanguinário, que eram aqueles assassinos que matavam. Paulo corajosamente vai para a Europa. Era a agenda de Deus. E corajosamente ele vai ser preso em Filipos. Mas ele então obedeceu a voz do Senhor. E eu quero ler esse texto com você para terminar. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Glória a Jesus. Diz assim. Verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou, fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levantando aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade e propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25, o texto que todo mundo gosta. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas lá, lançado no cárcere, pés no tronco, preso. Por volta da meia-noite, pastor Reinaldo, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Irmão, se você está na luta,
para você cantar hinos e adorar a Deus, você tem que estar no Espírito Santo. É isso que diferencia o crente. Você está na luta, irmão, com o pé no tronco travado, você está orando e cantando hinos. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. E o verso 36 diz: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Quer testemunho maior que isso, meu irmão? Deus muda a agenda e nós precisamos ser sensíveis à mudança da agenda de Deus. Às vezes seu plano é ir para cá, Deus está mandando você ir para lá, está batendo a cabeça para ir. O Espírito Santo nessa noite diz: a agenda dele para nós é melhor. Nós vamos ver milagres, a igreja vai ver milagres, como nós obedecemos à voz do Senhor. Fique de